Oi pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a argila verde. Eu tava diluindo aqui uma argila verde para poder passar no meu rosto. Tô com bastante espinhazinha por causa do período menstrual que eu tô. E aí eu falei assim, não, deixa eu compartilhar isso com o pessoal, né? Então, o que eu usei? Eu peguei a argila, coloquei aqui nesse recipiente. Normalmente, gente, pro rosto é uma quantidade de mais ou menos uma colher de sopa, tá? E mais ou menos essa mesma quantidade de um líquido para você ajudar a hidratar esse pozinho da argila para poder passar no rosto. A consistência é essa aqui, ó. Ela vai ficar pastosa, não é para ficar aquela coisa muito aguada, muito ralenta. Senão você vai passar no rosto ou na área que você quiser passar, né? Porque as argilas, elas podem ser usadas tanto no rosto quanto no corpo, tá? Então esse foco meu hoje é no rosto e ela é muito indicada para os casos de peles oleosas, tá? E aí, o que eu usei para dissolver essa argila aqui hoje? Muitas vezes eu uso uma água filtrada, hoje eu usei uma água termal, tá? Então, assim, a água termal, ela tem algumas propriedades a mais. Depois, se vocês quiserem saber sobre água termal, também deixa nos comentários que a gente traz aqui pra vocês. Então, eu diluí uma colher de água termal com uma colher do pozinho da argila, né? Ficou nessa consistência aqui. E agora eu vou passar no meu rosto todo, tá? Gente, o que acontece? Nos casos de pele oleosa, por que a argila é interessante? A argila verde, ela tem algumas propriedades, tá? Ela ajuda a diminuir a produção de sebo pelas células da nossa pele, né? O sebo é produzido, então deixa essa pele com esse aspecto oleoso. Ela tem uma ação bactericida, muito comum, gente, nos quadros de quê? De acne, né? Das espinhas. Então, nos quadros de acne, essa ação bactericida vai ser muito bem-vinda, tá? Outra função importante, ela também ajuda a argila verde a reduzir os poros dilatados, que é uma queixa muito comum de quem tem pele oleosa, porque a glândula ela fica dilatada para produzir mais óleo, né? Então, quando a gente consegue diminuir o tamanho dessa glândula, desse orifício, desses poros, a gente consegue reduzir essa produção de óleo, né? Essa produção de sebo, tá bom? Outra função importante, tá? Ela também ajuda nesse processo de inflamação, tá? Então, quando a gente tá com essas espinhazinhas, ela tem uma ação anti-inflamatória. Outra questão importante, nos casos de pele oleosa com tendência à acne, a argila verde, ela atua numa função assim, adstringente, tonificante. Tudo isso, gente, vai ter uma resposta direta na quantidade de produção de óleo da minha pele, tá? Então, isso tudo vai ser normalizado, controlado, reduzido através da ação da argila, tá certo? O que é muito importante a gente ter em mente? Eu esqueci até de comentar aqui, tô usando um recipiente aqui de silicone, uma espátulazinha também, que a pontinha dela é sintética, né? Não deve, gente, a gente usar para misturar argila nada que seja metálico, nenhuma colher, nenhum recipiente metálico, porque isso pode ajudar a inativar algumas propriedades dos metais, dos minerais presentes aqui na minha argila, tá bom? Então a gente sempre deve usar um recipiente plástico, de silicone, de cerâmica, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Outra coisa importante aqui que a gente tem que lembrar é que deixar essa consistência pastosa para quê? Para conseguir formar uma boa camada na minha pele e deixar que essa troca de minerais aconteça. Na realidade que a argila que eu tô passando na minha pele consiga entregar os minerais, tá? Para minha pele e a minha pele consiga devolver para a argila o detox, as coisas do metabolismo ali, celular que ela tá querendo devolver, tá bom? Então, essa troca. E isso acontece, gente, enquanto a argila está úmida, tá? Se ela começa a ressecar, a repuxar, então essa troca já não tá acontecendo, tá bom? Então, a gente até fala que é o primeiro momento da argila, enquanto tá assim úmido. Daqui a uns minutos, a gente começa a sentir uma sensação de que começou a repuxar.
Nessa hora que começa a repuxar, o que que acontece? Tá tendo ali uma leve esfoliação e uma retirada dessa camada de células mortas mais superficiais. Então isso é bom para estimular a renovação celular da minha pele, tá? Quando começa esse repuxamento, já tá, eu não posso esperar a argila secar. Quando ela começa a craquelar, é sinal que já passou da hora de eu estar retirando, tá? Por que, Raquel, que eu não posso deixar craquelar? Porque se ela começa a ressecar, aí ela começa a retirar hidratação, umidade da minha pele. Então eu vou ter uma pele ressecada, tá certo? Então, mais uma vez, aqui no caso da argila, não é quanto mais tempo, melhor. A gente fala normalmente em torno de 10 a 20 minutos, mas isso, gente, vai variar muito do quê? Da sua pele, como ela tá, e do ambiente que você tá. Se é um dia mais chuvoso, se é um dia mais quente, isso vai interferir no tempo que vai levar essa argila para fazer essa sensação de começar a secar e dar esse repuxamento, tá bom? Então, você sempre tem que estar atento a isso. Começou a dar aquela sensação de repuxamento, tá na hora de eu ir começando a remover essa camada espessa que eu passei de argila no meu rosto, tá bom? Então, esses detalhes são muito importantes para a gente ter um efeito adequado do que a gente está querendo no rosto, tá certo? Vocês também podem usar, além da água filtrada, da água termal, por exemplo, um chá para poder diluir a sua argila. Então, por exemplo, para pele oleosa, um chá de alecrim, tá? Isso é bem-vindo. Pele com acne que estiver inflamada, então um chá de camomila, tá certo? Isso também vai ter uma ação a mais, tá? Um poder a mais que você vai estar entregando para sua pele, tá? Agora, na hora de você espalhar ela bem, uma camada bem uniforme e entregar o que sua pele está precisando. E na hora que eu for remover essa argila, eu posso estar usando a água a temperatura ambiente, retirando toda essa camada. E aí é um cuidado muito importante. Depois que eu remover essa argila da minha pele, mesmo sendo a minha pele oleosa com tendência à acne, é importante o quê? Eu passar um hidratante, para não ter o risco do efeito rebote. Lembra, se eu tiro óleo demais da minha pele pode produzir óleo para tentar compensar um ressecamento. Então, sim, eu tirei esse óleo, ajudei a tonificar, a fechar esses poros. Aí agora é hora de eu vir com uma hidratação, tá? Para não ter perigo do danado do efeito rebote.